Jesus, fala conosco mais uma vez. Já ministramos louvores ao Senhor. Agora, meu Deus, o teu povo está aqui, coração quebrantado, coração aberto, e eu tenho plena certeza que a tua palavra vai fazer morada nos nossos corações. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Quem crê que a palavra de Deus vai encontrar um lugar no seu coração, diga amém. Amém. Glorificado seja Deus. Queridos e queridas, obrigado pela presença de vocês aqui nesta noite. Em nome do Senhor, em nome do pastor Gilson, nós queremos agradecer a presença de todos vocês que atenderam ao chamado pastoral e ao chamado do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Você tem Bíblia? Quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, segundo livro de Crônicas. Fique em pé um pouquinho, por favor. Amém? Você pode ficar em pé um pouquinho? Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 13, versículo 4 e o versículo de número 5. Glórias a Deus. Eu já estava sentindo falta de alguns rostos que estão aqui. Glória a Deus, que bom que vocês vieram. E quem veio de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda aí no nome do Senhor Jesus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 4 e o versículo 5. A palavra do Senhor está dizendo assim: pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão, e todo Israel, não vos convém saber o que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi, a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Vou repetir somente o versículo de número 5. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Preste atenção que aqui é uma pergunta. Pode tomar o assento, por favor, no nome do Senhor Jesus. Aqui neste livro chamado segundo livro das Crônicas, nós vamos presenciar desde o primeiro livro, aqui, vindo para o segundo livro de Crônicas, a história dos reis de Israel no seu todo. É claro, vamos contextualizar um pouquinho, que nós estamos aqui no capítulo 13, período pelo qual Israel não é uma nação unificada, ou seja, Israel não está visto aqui por nós e por todos aqueles que estavam enquadrados na história de Israel como uma nação na sua totalidade. Ou seja, aqui nós temos o chamado Reino do Norte, que tem por nome Israel, com a capital em Samaria, e Reino do Sul, chamado Judá, que tem por capital Jerusalém. Nós estamos presenciando aqui nesta época a chamada ou o chamado divisão do reino: Norte, Israel, e Sul, Judá. Mas num todo é chamado o reino de Israel. O capítulo que nós estamos aqui presenciando, que nós acabamos de ler 2 versículos aos amados irmãos, está concernente a história de um rei chamado Abias. Só para vocês localizarem, o primeiro rei de Israel foi Saul. Segundo rei de Israel, Davi. Terceiro rei de Israel, Salomão. Quarto rei, Roboão. E depois, o filho de Roboão tem por nome Abias. Ok? Só para vocês situarem um pouquinho aonde nós estamos na história. Isso aqui eu estou falando de Israel unido, unificado como a nação israelita, e depois que veio Salomão, vindo o seu filho chamado Roboão, a chamada divisão do reino. Então Roboão está vindo para reinar em Judá, ok? E continua aquela chamada dinastia do reino através da promessa que Deus havia feito a um homem chamado Davi. Então a promessa que Deus fez a Davi, que os seus descendentes e que o seu reino seria um reino de prosperidade e bênção, estava vindo.
e todos os filhos que vieram posteriormente a Davi estavam debaixo de uma promessa, debaixo de uma herança de quem? Divina, de uma herança do Senhor. Preste atenção para vocês entenderem. Já lá no reino do norte, houve, quando Salomão estava reinando, e Salomão veio a falecer, a chamada divisão do reino. E ali no lugar de Salomão, no reino do norte, que nós sabemos que se chama Israel, que tem por capital Samaria, começa a reinar um homem chamado, sabe como? Jeroboão. Jeroboão não tem nada a ver com Salomão. A palavra do Senhor fala que Jeroboão era filho de um homem chamado Nebate, que era um capitão do exército, um homem muito destemido. E Jeroboão vem desta descendência. Só que Jeroboão, ele não serve a Deus, ele não tem piedade no coração. Ele começa a introduzir em Israel deuses estranhos, deuses vindo de outros povos, a construir altares a outros deuses, aos Baals, aos postes ídolos, aos Baalins, a Astarote. E ali em Israel ele instaura o culto a outros deuses. Consequentemente, nós bem sabemos, segundo o decálogo, a lei do Senhor que está lá escrito em Êxodo capítulo de número 20, que se o povo que chama pelo nome do Senhor, que serve o Senhor, introduzir uma outra adoração dentro das suas tendas, dentro das suas casas, no meio do seu povo, isso torna-se abominação a Deus. E consequentemente, aquela pessoa e também a sua família e todos aqueles que seguirem a adoração aos outros deuses, a não ser o Senhor eterno, o Deus Jeová, estará debaixo de maldição. Isso é uma coisa óbvia. Se não serve a Deus, serve a Baal, serve a outros deuses e está debaixo da maldição. Quem serve a Deus, quem adora o único Deus, quem tributa a Ele louvores e a sua vida e tudo que pertence, que está ao redor dele, vai receber a bênção do eterno sobre a sua vida. Isso é cabível, está na Bíblia. Isso é bíblico e nós cremos nesta realidade bíblica. Quem crê desta maneira, diga glória a Deus e aleluia. Mas agora, segundo o filho deste homem chamado rei Roboão, Roboão morre e vem este rapaz chamado Abias. O versículo de número 13 do nosso texto que nós acabamos de ler diz que no 18º ano do reinado de Jeroboão, que está reinando lá no norte em Israel, na capital chamada Samaria, agora em Judá, na capital chamada Jerusalém do reino de Judá, vem um homem chamado Abias e começa a reinar em Judá. E ele reina por apenas 3 anos. Então é uma passagem bem rápida. Ele reina somente por 3 anos. Mas 3 anos que marcou toda a diferença. Não importa se você está num lugar por longo tempo ou por curto tempo, o importante é que se você for representante de Deus, se você estiver como embaixador, embaixatriz do Senhor, ali Deus estará abençoando a sua vida, estará abençoando aquele lugar, e eu creio desta maneira, porque é promessa do Senhor. Disse o Senhor, só lembrando da palavra, no capítulo 1 de Josué, do livro de Josué, diz: Josué, aonde vocês que estão segundo o meu nome, a minha promessa, que é o povo de Israel, pisar a planta dos teus pés, ali eu abençoarei. Então, se a bênção foi sobre Abraão, que é o pai nosso pela fé, não é? Que nós viemos da descendência espiritual de Abraão, e se nós somos descendentes de Abraão, somos a igreja do Senhor, esta bênção também vem sobre a nossa vida. Aonde nós estamos, Deus está ali conosco. Aonde nós pisamos, Deus nos entregará espiritualmente aquele lugar. E como embaixadores do Senhor, a luz de Jesus precisa brilhar naquele lugar, precisa de marcar a diferença. A palavra do Senhor fala aqui no versículo de número 2, que 3 anos reinou ele em Jerusalém. Sua mãe chamava Micaía, não é? Que era filha de Oriel de Gibeá, versículo de número 2 ainda. Mas naquele tempo houve guerra entre Jeroboão, reino do norte, com Abias, que estava reinando no reino do sul. E a diferença era muito grande, irmãos. A diferença, uma das diferenças era que Deus estava abençoando Abias, mas sobre a vida de Jeroboão, Deus não estava abençoando. Poderia até abençoar,
Por quê? Porque se Jeroboão propusesse no seu coração se humilhar e servir o único Deus de Israel, que era o Senhor eterno, o Deus que estava abençoando a Judá, ele também seria abençoado. O reino que estava debaixo das suas mãos seria também abençoado. Mas a ira no coração dele cresceu, porque ele queria dominar tudo, ele queria reinar. Esse é o contexto político, religioso, sobre todo Israel no todo. Mas ele não pôde reinar, ele dominou a mente de alguns príncipes, de algumas províncias, de algumas tribos, e reinava no norte. E aí ele propôs no seu coração guerrear contra Abias. A palavra do Senhor fala que então Abias tinha um exército, mas o exército de Abias, em relacionado ao exército de Jeroboão, era ínfimo. A palavra do Senhor aqui nos fala que Abias tinha 400.000 homens de guerras. Aos olhos humanos, a guerra para Abias já estava eliminada. Mas preste atenção numa coisa, é isso que nós precisamos de entender. Maior é o que está conosco, mais poderoso é o que está conosco do que aquele que está com eles, do que aqueles que não servem a Deus. Repita comigo: maior, mais poderoso é o que está conosco, e nós não temeremos a guerra que se levante contra nós. É isso que aconteceu. A confiança do coração do rei Abias era tão grande no Senhor que ele não temeu a guerra. Diz a palavra que quando Abias ficou sabendo, ele levantou 400.000 homens, Jeroboão levantou 1 milhão de homens e veio para as montanhas de Efraim. Existia várias cadeias de montanhas e as montanhas todas, aquele aglomerado de montanhas chamava cadeias montanhosas de Efraim. Lá ele se colocou num lugar determinado, e quando Jeroboão vinha com seu exército, como general do exército, ele deu um grito de voz. E a palavra do Senhor fala, ele diz assim: ouvi, Jeroboão, e todos vocês, soldados e povo, ou povos de Israel. E aí ele fez lembrar de uma coisa. Olha o versículo de número 5. Não vos convém saber que o Senhor, ela pergunta, Deus de Israel, Deus foi para quê, hein? Deus foi para Davi. Deus foi para Davi, a sua soberania sobre Israel, ou seja, ter todo o domínio, todo o poder, toda a herança, toda a bênção sobre Israel. Por quê? E sobre os filhos, uma herança chamada herança de Saul. Quando eu olho para esta palavra, parece até insignificante, aliança de Saul, herança de Saul, comunhão de Saul. O que é isso, pastor? O que quer dizer isso? Se nós olharmos para o Saul era muito conveniente. Até mesmo Jesus usa o sal como uma comparação, uma tipologia, uma analogia, uma comparação à vida do cristão. E ele diz que nós somos o sal da terra. O sal precisa de estar nos lugares, segundo Jesus, que ele compara, ele usa a tipologia do sal para quê? Não é para salgar demais, não é para descontrolar onde ele for colocado, mas diz que o sal, quando é colocado na sua dosagem correta, o que acontece com o sal? Ele vem para temperar, ele vem para conservar, ele vem para fazer a diferença, para trazer o quê? O equilíbrio aonde ele é colocado. Mas diz que se o sal vencer, se o sal ele passar da sua validade, não for usado da maneira correta, o que acontece? Ele torna-se o quê? Insípido. Ele não tem sabor, ele não serve para temperar, ele não serve para trazer equilíbrio, não serve para controlar. Então o verdadeiro sal Jesus usa e fala sobre ele para quê? Para que o sal, quando for colocado no tempero de uma comida, venha trazer o gosto maravilhoso de uma comida. Comida sem sal é ruim, mas comida com muito sal também é ruim, não é isso, meus amados e minhas amadas? O sal, naquela época, preste atenção, tinha algumas implicações. Levítico 2,13 fala que o sal era colocado no meio da oferta quando era apresentada para o Senhor. Diz que em Números 18, 19, faziam ofertas a Deus e dedicavam estas ofertas a Deus como uma aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Segundo, escuta bem, as obrigações, a expressão idiomática dos árabes, naquela época, eles usavam a expressão, olha a expressão que eles significavam, que eles usavam: existe sal entre nós. Eles falavam:
existe sal entre nós. Era uma expressão que eles muito usavam. Ou eu te amo como eu amo ao sal. Então eram expressões usadas. Nós usamos uma expressão lá no Brasil, a nossa irmã que está ali de Portugal, mas lá no Brasil a gente usa uma expressão relacionada às pessoas, quando as pessoas assimilam quem nós somos como líder, as pessoas, elas têm a nossa amizade, a nossa intimidade, a gente usa muita expressão, fulano, para que ele tenha a minha intimidade, para que ele esteja ligado em sintonia comigo, ele tem que comer pelo menos um saco de sal. Não é isso que nós falamos? O sal é importante, era importante, porque era usado como uma expressão idiomática, né? Como um idioma, como algo que fazia parte dali do convívio e da expressão deles. Vou usar duas palavras falando do sal. Primeiro, a palavra aliança. O que quer dizer aliança para você? Aliança, no original, quer dizer pacto, quer dizer um ato feito de aliançar-se ou de se ajustar a alguém. Quando você olha para um homem e para uma mulher e eles colocam uma aliança, nós usamos na mão esquerda, um coloca na mão esquerda e o outro coloca na mão esquerda, você está olhando e tendo a seguinte expressão da palavra aliança. Você está vendo o anel sendo colocado, mas você está vendo que eles estão em comum acordo, que eles estão ajustados para que eles andem em comum acordo e alcancem os seus objetivos. Isso que quer dizer a palavra aliança, um objetivo comum, um propósito comum. E aí você percebe no texto aqui, quando Abias levanta a sua voz, ele disse: olha, você, Jeroboão, quero trazer a você uma lembrança que vocês já esqueceram. Israel, quero trazer a vocês uma lembrança. Sabe qual é a lembrança? Olha, a promessa que Deus fez foi para os descendentes de Davi. Promessa que Deus fez está debaixo de uma aliança de sal, ou seja, de um pacto. Ou seja, toda vez a palavra sal está relacionada a alguém que está protegendo alguém, alguém que está sobre nós. É da mesma maneira que alguém chegue na sua casa e você recebe ele. Quando você recebe abrindo a porta e fechando e a pessoa entra para a sua casa, isso quer dizer aliança de sal. Você está dizendo para aquela pessoa o seguinte: eu estou te protegendo. Aconteça o que acontecer com você, de fora para dentro da minha casa você está protegido, porque aqui na minha casa você está debaixo de uma aliança, de uma proteção, de algo firme e duradouro comigo. Isso que aquele homem, rei Abias, estava dizendo: olha, com Davi, Deus fez uma aliança de sal, ou seja, um pacto de uma promessa mais cumprida. Quer dizer, vamos trazer os pormenores, quer dizer o seguinte: que aconteça o que acontecesse, se os descendentes de Davi fossem fiéis a Deus, viesse o que viesse, um grande exército, numerosíssimo, poderosíssimo, a aliança que eles haviam feito com Deus os protegeria pela mão do Senhor. Aconteça o que acontecesse contra Abias e os descendentes de Davi, Deus iria proteger. É isso que ele estava dizendo. A aliança de sal, isso é uma proteção, é o cuidado de Deus sobre aqueles que estão aliançados com pacto com Deus, intimidade com Deus, que estão íntimos do Senhor. Acontecesse o que acontecesse, Deus iria protegê-los, Deus iria abençoá-los. E aí vamos mais para a palavra do Senhor. Versículo 6. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra quem? O seu senhor, que foi primeiramente Salomão, e depois ele foi desonrando a todos os reis que vieram em Judá consequentemente. Nesta noite que Deus tem para nós, baseado nesta aliança de sal, é que existe recompensas para uma aliança feita com Deus. Existe uma recompensa para uma aliança também de sal. Existe uma recompensa maior para uma aliança. Preste atenção que quando você olha para a vida de Abias, o Senhor aqui no capítulo de número 3, versículo 5, eles deveriam, para que a aliança, a proteção de Deus estivesse sobre a vida deles, manter este pacto com Deus. Eles não podiam quebrar. Preste atenção, se fosse quebrado, eles estariam no mesmo pé de igualdade dos israelitas, que era o reino do norte.
debaixo da supervisão e do poder de Jeroboão. Eles poderiam até ter o nome, nós somos povo de Israel, nós fazemos parte do reino do norte, também somos herança do Senhor, mas para ter a herança do Senhor, ser a herança do Senhor, estar aliançado com Deus, deve verdadeiramente cumprir todos os interregnos da aliança, deve estar em obediência, segundo a aliança do Senhor, porque senão, quando é quebrada uma aliança, presta atenção nisso, que isso aqui é poderoso, é para você aprender e entender que a sua aliança com Deus não pode ser quebrada, não pode ser desfeita. Quando fazemos uma aliança com o Senhor, nós temos uma aliança de sal com o Senhor, nós temos uma proteção maior de Deus na nossa vida, e pode se levantar quem quiser, principado e potestade, Satanás, o príncipe das trevas, que Deus irá dar juízo a ele, e nós receberemos a bênção e o livramento do Deus de Israel, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas para Jeroboão não, nós temos um nome, ter só o nome não adianta não, irmãos. Eu sou cristão, eu fui batizado na igreja, mas se quebrou a aliança, se não continua com a sua aliança com o Senhor, preservando a sua aliança, debaixo da vontade de Deus e daquilo que Deus propôs para você, o que é ter uma aliança verdadeira, você pode até ter um nome de cristão, você pode até ter um nome como o nome de algum obreiro, de algum oficial, de algum cargo na igreja. Satanás infelizmente vai tocar nessa pessoa e vai derrubá-la por terra, para eles poderem continuar e ver Jeroboão caindo, e eles terem a bênção e a proteção do Senhor, por causa da aliança que eles haviam feito com Deus. Eles deveriam manter, preservar essa aliança que eles haviam feito com o Senhor. Por quê? Porque aqui está dizendo, olha Jeroboão, há uma pergunta, a bênção de Israel, a soberania dos filhos de Israel está para nós. Nós estamos aqui na qualidade daquele que perseveramos, continuamos preservando a aliança. Se você preservar a aliança com Deus, se você continuar na mesma intensidade com Deus, ninguém vai prevalecer contra você, ninguém vai te derrubar, para louvor da glória do Senhor. Segunda coisa que eu percebo na palavra do Senhor, que está no versículo 8, a posição presente de Deus na vida deles. A posição presente de Deus na vida deles era a posição de um Deus fiel. Versículo 8 diz assim: agora pensais poder resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Sois deveras uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Então, na mente daqueles que estavam ao lado de Jeroboão era: olha, nós somos muito mais numerosos do que eles. Ou seja, eles estavam confiando no braço do homem, mas eles estavam confiando na aliança e na fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmãos, não importa a circunstância. Deus é fiel, não importa as estações. Deus é fiel, não importa se nós estamos passando pelas mais adversas e pelos problemas mais difíceis que vêm contra a nossa vida. Ele é fiel para aquele que permanece fiel a Ele. Pode se levantar legiões, miríades e miríades, numerosos e numerosos, milhares e milhares. Eles podem ser como esses milhões aqui, 1 milhão de inimigos que se levantam contra nós. Podem até pensar que são mais poderosos, mas a fidelidade de Deus para aqueles que estão aliançados com o Senhor será para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eles deveriam entender a posição perante Deus e Deus perante eles, uma posição de fidelidade, e eles deveriam estar fiéis. Terceira coisa que eu percebo aqui, que eles deveriam servir a Deus com as suas vidas em santidade, em separação, exclusivamente para Deus. Versículo 9, 10 e 11, está dizendo assim, olha a pergunta que Abias naquele posicionamento, pronunciar, faz para eles. A pergunta é: não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que vem a congregar-se com um novilho, ou a consagrar-se com um novilho,
e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daquele que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas na sua obra. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático, dispondo os pães da propiciação ou da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor vosso Deus, nosso Deus, porém vós o deixastes. Ele está dizendo o seguinte, traduzindo a miúdos: olha, vocês estão fazendo tudo bagunçado, vocês esqueceram como são os preceitos de Deus, vocês levam a vida de qualquer maneira. Aliás, todos os sacerdotes que vocês consagram, primeiro, não é o Eterno, são os outros deuses. Eles são consagrados de qualquer maneira, são levantados de qualquer maneira. Se for trazido uma novilha e mais 7 carneiros, eles são mortos animais e são consagrados de qualquer maneira a estes deuses. Nós, porém, não. A casa, a descendência de Arão leva muito a sério. Eu estou parafraseando o que Abias está dizendo. Olha, o que nós temos diante de Deus é levado em santidade, é levado a sério. Que nós temos diante de Deus é exclusivo para Deus. Isso que ele está dizendo. Irmãos, guarde uma coisa: se você quer ser abençoado, se você quer ter uma aliança de sal com Deus, ou seja, a proteção de Deus, você precisa ser exclusivo de Deus. Deus não quer te trocar por nada, por ninguém. Deus não quer dividir, de segunda a sábado, você faz o que quiser, você vai aos deleites do mundo, você faz aquilo que o inimigo quer, você pode espaldar, mas domingo você vem para mim. Deus não quer. Deus quer que nós sejamos 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias dedicado a Ele. E aí Ele promete: estarei convosco todos os dias, bons ou ruins, e até o grande dia da consumação dos séculos. Essa é a diferença de nós sermos exclusivos para Deus, levarmos a sério o serviço a Deus, a vida para Deus, a separação para Deus, e aí Ele nos protege de uma maneira total e nos abençoa. Quem pode dar glória para Deus aí? Pode dar glória, amém? Está entendendo até agora o que Abias está pronunciando? Primeiro, presta atenção, ele está pronunciando a postura que eles estão relacionados a Deus, que Deus está relacionado a eles, e que Jeroboão, que pensa, porque tem nome de israelita, está abençoado, mas só que Jeroboão não tem aliança com Deus, ele não fez aliança de sal com Deus, ele não tem pacto com Deus, tem nome, preste atenção, você conhece alguém por aí? Infelizmente, estou dizendo isso, mas é uma realidade, que tem nome de cristão, que carrega o nome de cristão, mas dentro da essência dele, ele não tem essência de Deus. Dentro dele, ele não tem o Espírito morando. Dentro dele, ele não tem a santidade de Deus. Ele não tem nada de Deus. É por fora, parece, mas não é. Não é isso que Deus está demonstrando para nós, que Deus quer que nós demonstremos para Ele. Não é isto que Jeroboão serve para nós. Claro, é o lado negativo. Vamos aprender com isso, mas para não praticarmos. Mas vamos olhar para Abias. Se Abias quer a vitória, não importando o tamanho do exército, Abias precisa de entender o que representa a recompensa de uma aliança com Deus. Para nós terminarmos, eu gostaria de dizer a vocês que as atitudes que os inimigos têm relacionadas à nossa vida vão ser atitudes para tentar nos tirar desta aliança. Preste atenção, que quando Jeroboão escuta todo esse pronunciar, quando ele escuta todo este falar, toda esta promessa e herança que Abias tinha, Jeroboão teve estratégias. E o inimigo da nossa vida vão vir pela nossa frente, organizados, e por trás com emboscadas. Versículo 13 diz assim: ora, Jeroboão havia armado uma emboscada para dar sobre Judá pela retaguarda, de maneira que as suas forças estavam na frente de Judá
E também diz a palavra, a emboscada estava por trás de Judá. Olha como é que o inimigo, ele é esperto, ele tem estratégias também, e ele quer usar de meios para tirar e para enfraquecer todos nós que temos uma aliança com Deus e perdemos essa aliança com Deus. Eu louvo ao nome do Senhor, que o rei Abias teve as atitudes corretas diante da afronta do inimigo. Quando ele vier, quero te dar um conselho: quando o inimigo se levantar contra você, fique calmo, peça controle do Espírito Santo, peça direção do Espírito Santo, porque aquilo que você pode praticar e deve praticar como cristão, vai marcar toda a diferença para mostrar para o inimigo que ele pode vir pela frente, pode ter armadilhas pela frente, emboscada por trás que você não está vendo, mas Deus vai te revelar, e através das tuas atitudes, você vai vencer por causa da aliança que você tem com Deus, e da força que Deus tem no seu poder para poder te abençoar. Olha aqui que a Bíblia fala: os inimigos vieram organizados pela frente, colocaram emboscadas por trás, mas aí diz a palavra que o próprio Deus, por causa de duas atitudes, preste atenção, de Abias ter clamado a Deus, versículo de número 14, e de Abias ter confiado no Senhor seu Deus, versículo de número 18, por duas vezes, vou citar os versículos, versículo de número 15 e versículo de número 20, fala que Deus, o próprio Deus, presta atenção, o homem que tem uma aliança com Deus, que entende a recompensa de uma aliança que tem com Deus, quando ele clama ao Deus da sua salvação, da sua vida, quando ele confia no Senhor, o Deus da sua vida e da sua salvação, o próprio Deus, ele vem com seu poder para ferir os seus inimigos. Vamos voltar lá para terminarmos a mensagem. Vocês há de convir comigo. Aos olhos humanos, o exército de Abias já estava totalmente derrotado, mas o Deus da aliança de Abias, a sua mão poderosa está aliançado com esta pessoa, com este servo, com esta serva, e demonstra que a mão dele vem para ferir todos os seus inimigos, vem para destronar todos os seus inimigos. Diz que quando veio Jeroboão e veio Abias, que clamou a Deus e confiou no Senhor, a aliança que ele havia feito com Deus, Deus começou a usar o exército de Abias e começou a matar, a perseguir, e diz que todo aquele exército foi desbaratado, foi destruído, e ainda mais, preste atenção, o próprio Deus, versículo 20, Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abia, e o Senhor o feriu, e ele veio a morrer. Deus vai exterminar os inimigos que se levantam contra nós, aleluia. Sabe por quê? Porque quem tem aliança com Deus jamais vai perder uma batalha contra o inimigo. Quem tem uma aliança com Deus, o inimigo pode até levantar palavras, porque ele age com palavras, e começar a tentar cauterizar a tua mente, tentar colocar na tua mente: olha, você não passa disso, você nunca vai prosperar, teu casamento nunca vai ser uma bênção, o teu trabalho você nunca vai prosperar, você não vai passar disso na igreja. Ele começa a jogar palavras negativas, a tentar usar de coisas do passado que nós erramos, mas Deus vai fazer você lembrar de uma coisa: eu tenho aliança com você, você aceitou meu filho Jesus, ele é aliança para a tua vida, ele está na tua vida, eu vou te dar a vitória. O inimigo pode falar palavras para tentar te desmoralizar, te reduzir, te humilhar, mas eu sou com você, confia em mim, clame a mim, e eu vou tomar conta dessa situação e vou destruir todos os teus inimigos. Quem crê nessa promessa, levanta a tua mão e dá glória ao nome maravilhoso do Senhor. Meus queridos, o que representa uma aliança de sal para nós? Representa tudo na nossa vida. Representa a proteção de Deus. Representa o exemplo que eu dei para vocês, que nós entramos para casa, para a intimidade do nosso Deus, e lá dentro da intimidade, lá dentro da casa de Deus, lá no recôncavo de Deus, lá na câmara de Deus, Ele vai fechar a porta e vai cuidar de nós, porque nós somos filhos dele, porque vocês são filhas dele. Só confiar no Senhor e clama a Deus, clama.
Para tudo há uma solução. O clamor é a sua solução, meu irmão. O confiar no Senhor é a sua solução. O acreditar que a herança de Deus é para você é a sua solução, nada mais. Não deixe o inimigo te enganar. Você está fazendo parte do maior exército. Você está do lado de Jeroboão. Estou usando uma analogia. Você está do lado de Jeroboão. Aparentemente parece que Jeroboão é mais sábio. Jeroboão tem as palavras mais persuasivas. O exército maior está no norte e não no sul. Jeroboão é vencedor, vou me unir a ele. Mas você está fazendo uma aliança errada. Você precisa fazer uma aliança com quem teve, tem e vai continuar tendo uma vitória. O Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus da igreja. Esse, por causa de Jesus, fez uma aliança conosco. Aleluia. Não quebre essa aliança. Aleluia, Jesus. Você precisa manter esta aliança. Amém, aleluia. Quem tem aliança com Deus, Aleluia. fez uma aliança de sal. Há uma recompensa. A recompensa de uma aliança de sal. Esse é o tema desta noite. A recompensa de uma aliança de sal. Posição nossa. Deus exige posição nossa. Na Baixara Bacanta Lamar. Fecha os teus olhos agora, por favor. Deus exige uma posição nossa. Deus exige uma posição nossa. Quer ser protegido? Aliança de sal é proteção do Senhor. A aliança de sal é estar debaixo das mãos do Altíssimo, das asas do Altíssimo. Esse é o verdadeiro livramento que vem da parte do nosso Deus para a nossa vida.